Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Bom, minha gente, hoje nós vamos dar o fechamento sobre o nosso tema de produção e consumo de energia. A nossa abordagem de hoje, ela vai ser mais localizada para o nosso estado e em seguida nós iremos fazer alguns comentários de exercícios do livro didático. Então veja bem, então continuando, tá? Nós vamos fazer uma rápida revisão a respeito das formas de energia e aí focar as principais fontes ou matrizes de energia elétrica que nós temos aqui no nosso estado, beleza? Então vamos lá. Então antes, aqui as habilidades que a gente pretende atingir é a questão nós iremos discutir e avaliar as usinas de geração de energia elétrica, tá? Em especial as que nós temos, como sendo as mais utilizadas aqui no nosso estado, que é a usina hidrelétrica, solar e eólica, tá ok? Mostrando semelhanças, diferenças, impacto socioambiental, vantagens, desvantagens, certo? Dessas três fontes principais de energia que nós temos aqui. Nós vamos falar nesse aspecto, mas hoje em dia, devido à rede de interligação nacional que nós temos, tá? Fica meio difícil dizer de qual fonte de energia, principalmente a hidrelétrica, de que estado, ou termoelétrica, de que estado nós estamos utilizando. Mas nós vamos nos referir às que estão instaladas aqui no nosso estado, ok? Bom, então vamos um pouquinho para o histórico, tá? A utilização de fontes de energia, ela é feita pelo ser humano desde a época que ele passou a dominar o fogo, né? Então ele passou a utilizar essa fonte de energia através da combustão de madeira e de outros materiais como fonte de iluminação e fonte de calor, principalmente nas épocas mais frias do ano. Ok? Então esse processo ele foi evoluindo de acordo com o crescimento e desenvolvimento tecnológico desenvolvido pelas comunidades humanas e passou a utilizar outras fontes, como a madeira, que é a biomassa de origem vegetal, tá? Onde nas máquinas a vapores, tá? Passou a utilizar, evoluindo, tá? O uso de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e seus derivados, a energia solar para aquecimento e secagem, a energia eólica, tá? Que era obtida através da movimentação de moinhos e barcos a velas, e foi evoluindo até o estado que nós estamos hoje, tá? Então ficou, certo, estigmatizado, vamos dizer assim, como forma de atraso e de subdesenvolvimento, algumas formas de uso ou fontes de energia que alguns países ainda fazem, né? Os chamados países do primeiro mundo já têm uma outra visão, eles têm mais tecnologia e recursos, eles já estão avançando um pouco mais. Então, ao longo dos séculos e a comunidade humana crescendo, tá? O que aconteceu foi a exigência cada vez mais de mais fontes de energia elétrica, principalmente, mais fontes de tecnologia para atender a demanda, a necessidade das populações crescentes. Então, com o passar do tempo, quando comparado a séculos atrás, hoje nós nos tornamos muito dependentes dessas fontes de energia elétrica para o desenvolvimento e a sobrevivência. Bom, aqui nós temos nesse esquema um resumo a respeito das fontes de energia. Como fonte de energia ou matriz de energia, nós temos as fontes renováveis e as fontes não renováveis. As fontes não renováveis, que são aquelas que são extraídas, tá,
do ambiente natural ou produzidas, elas não podem ser refeitas, porque o processo de produção delas é muito lento em relação ao que nós consumimos. Nós temos o carro-chefe, que são os combustíveis fósseis, como o petróleo, né, o carvão mineral e o gás natural, tá ok? Essas três fontes, além de serem esgotáveis, causam grandes problemas ambientais por conta da poluição do ar, das águas e do solo, né? Por conta da combustão, por conta de acidentes que acontecem principalmente com petróleo, poluindo o solo, poluindo a água, tá? Então, os combustíveis também podem ser obtidos da decomposição. Os fósseis, eles são obtidos da decomposição de animais e vegetais ao longo dos milhões de anos. As fontes renováveis são aquelas que podem ser, como o próprio nome já diz, renovada. Então ela pode ser produzida de forma cíclica ou sistemática e, portanto, já é uma vantagem com relação às não renováveis. Podemos destacar a energia das marés, podemos destacar a energia eólica, a energia solar, a energia térmica obtida dos geysers, da biomassa, né, de fontes vegetais ou de dejetos animais, energia das marés e energia geotérmica. Bom, então, feito isso, nós temos uma análise geral a respeito disso. Todo o processo de fonte que utiliza alguma fonte de energia, ele apresenta vantagens e apresenta também desvantagens. A questão é o quanto, né, de impacto socioeconômico e quanto de impacto ambiental essa fonte ou a matriz de energia ela causa, certo, no ambiente. Tá? Algumas são mais agressivas, outras são menos, mas qualquer fonte de energia elétrica ou matriz de energia, ela causa algum tipo de impacto ambiental. O que nos sugere as ideias de sustentabilidade é procurar aquelas que têm mais eficiência, são mais baratas, né? E, consequentemente, causam o mínimo de impacto ao ambiente de forma negativa. Bom, vamos começar aqui no nosso estado, né? Usando a principal fonte de energia elétrica que nós temos são a fonte hidrelétrica, tá ok? Então vamos lá, rapidinho fazendo um resumo desse assunto. Como é que funciona uma usina hidrelétrica? Bom, primeiro faz-se o represamento de um determinado trecho onde você vai ter um lago de represamento ou reservatório de água, onde se acumula um grande volume de água e dessa maneira você pode controlar a quantidade de energia produzida. Essa água segue por um canal, como vocês podem ver aqui no material. Deixa eu colocar aqui. Ó, essa grade aqui é para evitar que passe material como galhos, folhas, para evitar que se enrosque nas turbinas. Então aqui essa água desce por esse canal, movimenta as pás de um gerador que transforma a energia do movimento ou energia cinética em energia elétrica. E essa água passa e segue seu curso no rio onde está a represa. E essa energia ela vai passando, vai para uma rede ou linha de distribuição de energia, passando por vários transformadores, diminuindo a voltagem até chegar às nossas residências. Então, basicamente, é esse funcionamento. E o processo é transformação de energia cinética em energia elétrica. Bom, vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, tá? A própria estrutura da usina hidrelétrica pode servir de ponto turístico, né? É uma obra de engenharia, certo, gigantesca, que causa curiosidade e admiração de qualquer pessoa, tá? Então, o que pode contribuir socialmente e economicamente para os habitantes do local onde estão essas usinas. Mas vamos lá para os tópicos principais. Aqui nós temos o primeiro, que é uma fonte limpa e renovável, tá? Na realidade cíclica, né?
Então é uma fonte limpa porque não há combustão, não emite gases tóxicos para a atmosfera, não contamina o solo, não contamina as águas. Porque a fonte geradora de energia é a correnteza das águas. Uma outra vantagem, como eu já comentei, como não há combustão para geração de energia, então não emite gases tóxicos para a atmosfera. É uma fonte de energia barata, quando você compara custo e benefício, porque a obra em si requer muitos recursos, mas em relação ao que você tem ao longo do tempo, ou se tem ao longo do tempo, acaba, certo, barateando bastante a energia na conta da casa da gente. Gera um custo relativamente baixo para nós, consumidores finais. Nós pagamos uma taxa de tarifa relativamente baixa, quando comparados com outras fontes, como por exemplo a energia elétrica das termoelétricas, tá? E tem outra vantagem, por exemplo, controla a vazão de água dos rios. Então essas barragens construídas dessas hidrelétricas pode e evita muitas inundações. Quando o volume de água acima da represa está muito alto, isso pode ser controlado fechando as comportas da represa, ou controlando o fluxo de passagem de água pela represa, evitando que o volume de água das regiões abaixo dela ou acima, certo, se exceda e acaba provocando inundações, tá ok? E também reforça a economia do turismo pela própria estrutura, como eu já falei anteriormente. No entanto, essa fonte de energia, ela traz desvantagens também. Por exemplo, como a construção da usina requer o represamento de um gigantesco volume de água, então as comunidades locais elas têm que mudar para outra região. Okay? Aí já começa o problema de indenização, de venda de imóveis, e a pessoa vai ter que sair do local onde ele vive há anos e anos para uma outra localidade. Às vezes, são construídas outras cidades em locais onde essa água do reservatório não vai chegar. Também vai provocar grande desmatamento. Aí não basta só cobrir, não, porque se fizer só cobrir com água, vai haver muita ação decompositora e os resíduos metabólicos produzidos por micro-organismos podem estragar os geradores de energia. Então é feita uma devastação de uma área muito grande, provocando um impacto ambiental local muito forte e, logicamente, que se atinge a vegetação, atinge também os outros grupos de seres, como os animais e outros seres vivos que vivem na região. Tá? Por conta da decomposição que eu falei, porque mesmo com desmatamento, vai ficar muita matéria orgânica, certo? No fundo desse reservatório, e vai haver, logicamente, decomposição. E essa decomposição gera alguns gases que irão para a atmosfera, como, por exemplo, o metano. Ocorre também, é possível ocorrer algumas mudanças climáticas e no regime de chuvas, dependendo do tamanho da extensão da área local desmatada, provoca alteração do curso e do nível dos rios, prejudicando a vida aquática. Por exemplo, em algumas regiões do mundo onde existe o fenômeno da piracema, que várias espécies de peixes sobem correnteza acima para chegar até o local da desova, tá? Procriar essa reprodução em desova, com a barreira da usina hidrelétrica, isso acaba interrompendo, o que vai atingir fortemente a população desses peixes e dos outros seres que vivem se alimentam direto ou indiretamente desses animais. Inclusive, hoje em dia, as usinas mais modernas apresentam desvio do curso, tá, para que esses peixes possam fazer esse caminho da piracema normalmente. Tá? No período de seca, ou seja, período de estiagem, que é muito comum aqui na nossa região, o preço ao consumidor final acaba aumentando, porque ela não vai conseguir, devido à diminuição do volume do reservatório, não vai atingir a quantidade de energia que se consome, e infelizmente é o período mais quente do ano,
tá? Então o consumo de energia aumenta e aí tem que recorrer a outras fontes de energia elétrica, como é o caso das usinas termoelétricas, que logicamente produzem uma energia bem mais cara, tá? E a instabilidade do ecossistema, né? Podendo destruir, como eu já falei, a vegetação e a fauna local, provocando um grande impacto no equilíbrio da comunidade da região próxima à usina. Então nós temos que avaliar os custos, né, e os prejuízos que isso pode causar. Aqui no nosso estado, né, nessa região aqui, né, no Rio Parnaíba, onde tem uma região mais larga, tá? O rio tem umas dimensões maiores, tá? Em largura, em calagem, nós temos aqui a represa, a chamada Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, que na realidade o nome é Marechal Castelo Branco. Aqui nós temos nessa imagem a demonstração da fase de construção, e aqui outras imagens para vocês terem uma ideia da beleza, né, de engenharia que o homem conseguiu produzir nessa região, certo? Que inclusive passa estrada para as pessoas visitarem, tá? E funciona como ponto turístico da região. Fica em Guadalupe, tá? Uma cidade que fica a cerca de 345 quilômetros daqui de Teresina, certo? É uma obra da antiga Coeb, depois foi transferida para a Chesf, tá? Que é a Companhia de Hidrelétrica do Vale do São Francisco, tá? Ok? E essa Boa Esperança, ela tem uma área de drenagem, olha só as dimensões, de 87.500 quilômetros quadrados. A vazão máxima de passagem de água é de cerca de 12 mil metros cúbicos de água por segundo, né? A casa de máquina, ela apresenta 4 unidades geradoras de energia, 4 grandes turbinas, certo? Elas têm 2 unidades que produzem 55 mil quilowatts e mais 2, 63.650 quilowatts. Estando todas funcionando, a capacidade máxima é de 237.300 quilowatts, a capacidade de produção. Bom, a energia eólica. A energia eólica, né, que é a energia dos ventos, tá? O funcionamento dela é mais ou menos dessa forma, bem simplificado. Aqui nós temos uma torre com as pás e aqui dentro nós temos um gerador, tá? Esse gerador, essas pás são giradas pelo vento. Aqui dentro tem um gerador, tá? Que com o movimento, então basicamente o princípio é o mesmo, energia de movimento e energia elétrica, produz energia elétrica que vai para um transformador e esse transformador envia para uma subestação que joga a energia para o sistema. Nós temos as usinas tanto na parte continental como também em alto mar. Alguns países pequenos do norte da Europa, como eles não têm muito espaço lá para produzir, então o que eles fazem é que constroem essas torres em alto mar, aproveitando o vento que é bastante estável naquelas regiões, né, em alto mar. Então quais são as vantagens? Bom, é uma energia limpa, tá? Não emite nenhum tipo de poluente. É um recurso inesgotável, porque ela depende da correnteza do ar, do vento, para poder gerar energia elétrica. Ela proporciona a redução da dependência nossa das fontes de energia dos combustíveis fósseis. Permite também a diminuição da emissão de gases, porque teoricamente não há nenhum tipo de emissão. E gera muito empregos nas regiões onde elas são instaladas. Tá certo? E outro detalhe importante, né? Considerando que hoje as usinas eólicas é a terceira maior fonte de energia do nosso país, tá? Elas se tornam ainda mais relevantes considerando a redução da dependência das usinas tão poluentes como é o caso das termoelétricas. Aqui nós temos as desvantagens, pessoal, tá? Como a produção de vento depende de fatores climáticos, então a velocidade do vento ela é instável. Então ela pode gerar muita energia, pode gerar pouca energia. As pás podem não funcionarem por conta de um período do tempo do ano que não produza muita energia.
O custo desses equipamentos são altos, ainda é muito alto o custo. Cada torre daquela ali custa uma fortuna. Imagine um parque inteiro, né? Então é preciso criar um parque eólico, né, para comportar os chamados aerogeradores, o que logicamente, se for uma área nativa, vai ter que desmatar grandes áreas para poder instalar essas torres, o que vai causar um impacto ambiental considerável no local. Também o impacto visual e sonoro, né? Porque essas torres elas geram certo barulho, tá? Aos redores, então se tiver alguma comunidade próxima vai se incomodar um pouco com o barulho gerado pelos geradores. E também eles podem essas torres podem afetar o deslocamento de aves migratórias, tá? Por conta da sua estrutura. Muito bem. Aqui no nosso estado, nós temos as maiores, está entre as 10 maiores do mundo e também está entre as maiores no nosso país, tá ok? Então nós temos aqui na região litorânea, temos uma usina, quem já foi para Parnaíba deve ter visto, gera 3.290 megawatts. Aqui na região de Castelo, Buriti dos Montes, São João da Serra, São Miguel do Tapu e Assunção, tem outra que gera 4.000 megawatts. Aqui nós temos a região do Caldeirão, Simões, Fronteiras, Betânia e Paulistana, tem outra gerando cerca de 4.000 megawatts. E indo para o sul, mais ainda, nós temos a região de São Raimundo Nonato e Lagoa do Barro, outra gerando 2.500 megawatts, e bem no extremo, Corrente Cristalina de Barreiras, temos outros produzindo 2.000 megawatts, tá? Então nós estamos na ponta, né, avançando bastante em comparação a outros estados brasileiros. Tá? Então esse é o aspecto da usina solar. Como vocês podem ver, demanda um grande espaço e logicamente que há desmatamento, tá, das regiões e um grande impacto visual também. Tá? Quem mora próximo, certo? Logicamente que vai sofrer com essas interferências aqui que ocorrem na região. Bom, e a energia solar, tá? A energia solar é baseada num princípio um pouco diferente, onde há a conversão de energia luminosa, que é absorvida por essas placas aqui, que são chamadas de placas fotovoltaicas, e converte isso em energia elétrica. Esses aí são 2 parques que nós temos aqui no nosso estado de usinas solares. Então, como é que funcionam? Então, aqui nós temos os painéis solares que captam a energia solar, tá? De maneira contínua, porque a energia solar, enquanto tiver fonte luminosa, eles estão trabalhando. Essa energia ela é convertida e transferida para um transformador. Esse transformador ele vai fazer com que diminua a tensão da corrente e joga para uma subestação, que joga para a rede de distribuição e chega até a nossa casa. Nós também podemos ter a nossa pequena usina solar nos nossos lares. Infelizmente ainda está muito caro, tá? Então quais são as vantagens? Não emite gases poluentes, tá? Porque trabalha com energia solar, então não contribui para efeito estufa, ao contrário das fontes não renováveis, como as que são dos derivados de petróleo, as de biomassa também. Tem uma vida útil longa, né? Esses painéis duram cerca de 25 anos. A manutenção é uma manutenção barata, basicamente é só limpeza e observação da estrutura, tá? Não há grande custo com essa manutenção. Ocupa pouco espaço. Na realidade, o pouco espaço que ele se refere aqui é em comparação com as outras, né, dos parques eólicos, as hidrelétricas, as termoelétricas, etc. Então, como dessas que eu já citei, elas são que ocupam menos espaço, logicamente que o impacto ambiental vai ser menor em relação às outras que já foram referidas. E também
ela pode ser instalada em vários locais, tá ok? Pode ser em áreas planas, pode ser em áreas de encostas, em alto mar. Já tem alguns países da Europa já tem os seus painéis em platôs, né, flutuantes, porque lá eles têm pouco espaço, né, pouca terra. Por exemplo, os Países Baixos são países pequenos, então eles estão usando a tecnologia de instalar também, além da energia eólica, instalar a energia solar em alto mar, né? Bom, as desvantagens. Período de chuva, dias nublados, quando a incidência ou a intensidade da corrente elétrica ela é baixa, então isso pode afetar na produção de energia nessas usinas solares, tá? Portanto, é interessante o quê? Que nos locais onde estão mais distantes, né, da linha do Equador, onde de determinados períodos do ano, os chamados solstícios, há uma grande diferença entre a duração do período iluminado e não iluminado, isso acaba afetando fortemente. Aqui na nossa região, como é bem próximo à linha do Equador, essa diferença não é tão grande, nós já temos essa vantagem, certo? Agora, com relação ao período de chuva, aí acaba atrapalhando todo mundo, tá? Bom, o custo de aquisição é alto, a tecnologia ainda é uma tecnologia muito cara, como eu já mencionei, certo? O que torna muito difícil o acesso a todas as pessoas ter suas pequenas usinas solares nos seus lares, tá? E ela produz menos energia do que energia termoelétrica, elas são menos eficientes. No entanto, hoje em dia, eu li recentemente uma tecnologia nova que estão produzindo, que é 57% mais eficiente do que as placas fotovoltaicas. Então, estão melhorando a eficiência de produção de energia. Beleza, gente? Então, aqui nós temos, destacando, nós temos a usina de São Gonçalo, tá? E a usina de Nova Olinda, que são são as maiores usinas, né, aqui do Brasil, gerando uma capacidade enorme de energia. Olha só, gerando 1.500 gigawatts, tá? E a de Nova Olinda gerando 3,5 gigawatts. Então, é uma fonte de energia muito importante para o nosso estado. Tá, ok? Aqui nós temos o parque, né, lá de São Gonçalo, os trabalhadores da obra e que trabalham na manutenção, e aqui a de Nova Olinda, certo? Então esses são um dos maiores parques que nós temos no país, está aqui no nosso estado, certo? E, gente, nós ficamos por aqui, espero que essas informações tenham sido importantes para vocês, principalmente porque nós estamos falando do nosso estado, e falando bem, né? Porque nós estamos inovando, nós estamos avançando em tecnologia renovável e de energia limpa, né? As maiores usinas estão aqui no nosso estado. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!